Estamos no ar com 60 minutos na Band FM, a sua rádio do seu jeito, e hoje para falar de algo bastante interessante, aliás, uma lei que foi aprovada recentemente, e a galera, acho que um entendeu, o outro não, né? Eu no primeiro momento falei, pô, peraí, aí o cara, acontece como um vídeo, né, que exibiram aí recentemente, o réu, ele vai lá pro júri, né, na frente do juiz e tal, aí o juiz, não, isso é constrangimento, o cara tem que, peraí, que negócio é esse? Tira a algema do cara. O guarda, ou o policial, ou o agente, sei lá o que, entrou para fazer a retirada da algema, o cara aproveitou para sacar a arma, dar tiro em todo mundo e fugiu, e nessa hora não tinha ninguém lá, não tinha juiz, não tinha advogado, vazou todo mundo. Aí entende-se o quê? O abuso de autoridade, constrangimento. Meu, nós estamos tratando de um bandido. Quando você mantém um prisioneiro preso, no caso. Se ele está preso, ele tem que estar preso, né? De repente são fatos diferentes, que nós vamos discutir aqui com o doutor Alexandre Pereira. De repente, o estar algemado faz parte do protocolo. Aí sim. O que não pode é algemar o cara, de repente, e falar, mané, senta aí, manezão. Talvez seja isso, né? Que eu também entendo de uma outra forma completamente diferente, mas se a lei, aprovaram essa lei, bom, sei lá, né? Vamos ver o que isso vai dar. De repente, eu como não entendo absolutamente nada de lei, sou extremamente leigo nessa questão, então vamos perguntar a quem realmente entende. Mas é daqui a pouco, viu? Boa tarde, doutor Alexandre Pereira. Boa tarde, Tony, Eugênio, o Pedro Cover, como que é? Pedro Cover, muito bom. Não, já mudou totalmente o negócio aqui. Não, esse é filho do Pedro. Filho do Pedro? É. Putz, aqui é só família. Muito prazer. Nepotismo vapor aqui. Boa noite a todo mundo que estiver ouvindo a gente aí. Estamos à disposição, Tony, aí, no que a gente puder esclarecer alguns pontos aí a respeito dessa lei nova. É mais uma lei nova, né? Como a gente tem lei nova. Então os advogados ficam perdidos, imagina a população. Todo mundo deu uma opiniãozinha sobre esse tema aí, e hoje a gente vai tirar as dúvidas sobre eles com o advogado Alexandre Pereira. Muito bem. Lei de abuso de autoridade. A Lei 13.869 de 2019. Então, o doutor Alexandre Pereira, que fala sobre a Lei 13.869 de 2019, uns entendem que isso aí vai ajudar o bandido. Outros entendem que vai facilitar o trabalho do advogado. Qual é a visão que o senhor tem juridicamente disso? Primeiramente, né, Tony, explicar pra gente o que é, o pessoal que está acompanhando agora, o que é de fato a lei de abuso de autoridade, doutor Alexandre? Então, Tony, Eugênio, assim, é lógico que a gente tem que pegar e esperar, ver como que vai ser isso aí na prática, né? O mundo jurídico, ele sempre tem essas questões que ela vai modificando de acordo com a interpretação. Eu acho que assim está tendo mais polêmica do que deveria em relação a essa lei de abuso de autoridade. E eu acho que isso tem um lado bom, porque assim, eu acompanhei por muito tempo as pessoas sempre criticando a polícia. E agora que vem uma lei, em tese, para pegar e proteger a população em relação ao abuso de autoridade, a gente vê muitas pessoas defendendo a polícia e dizendo que não, que é a favor da polícia, que quer que um combate mais efetivo em relação à criminalidade. Então, assim, nesse sentido, eu vejo um aspecto muito bom. A população entendendo que deve ser protegido os policiais e tal. Analisando a lei, eu não vejo ela como assim podando o trabalho policial. Pelo contrário, ela é simples, ela coloca alguns pontos que a população deve sim ser preservada em relação ao abuso de autoridade. Não em relação ao bom policial, à boa autoridade, né? Porque a gente fica falando de polícia, mas a gente, na lei fala do judiciário, de juiz, promotor, delegado de polícia. Então, toda a autoridade ela tem que ser limitada quando ela faz um trabalho errado. Então, assim, a gente percebe o leigo exemplificando, e até mesmo alguns policiais, colocando situações em que o policial age da maneira correta e ele vai ser podado por conta da lei, por conta dessa ação. E não é isso que acontece. A lei é muito clara nesse sentido, é só se o policial agir de uma maneira incorreta, abusando da sua autoridade, que aí sim ele vai ser punido pela lei. Tá. Vamos colocar aqui então. Hoje o sujeito faz uma abordagem. O policial vai lá, tem que abordar o bandido. O indivíduo fora da lei.
Só que ele, né, sabendo que existe esse abuso, essa lei, abuso de autoridade, hoje já acontece isso, doutor Alexandre Pereira. O policial vai fazer a abordagem do indivíduo, a mãe do cara que está sendo preso joga pedra no policial, filma, ameaça o policial, e o cara fala, ei mané, bate em mim, vem me prender, quero ver se você é homem. Tudo bem, e ele vai ter que usar de força moderada para poder pegar esse safado, algemar e levar para a delegacia. Só que ele vai fazer tudo para que isso não aconteça. Como é que fica? Se ele usa de força, opa, abuso de autoridade. Como é que a gente lida com essa situação? Então, Tony, talvez essa seja a situação mais difícil que a gente enfrenta enquanto autoridade, que é saber trabalhar com a vaidade. Você pegou e falou as pessoas, às vezes, ofendendo, de certa forma provocando a autoridade, e a autoridade policial tem que ser, não pode ser suscetível a esse tipo de provocação. Tá, ok? Você falou, alguém jogar pedra na polícia, está cometendo crime, e essa pessoa também vai ser detida. O que acontece é o seguinte, o policial que for profissional e agir com os meios necessários para aplicar a lei, e muitas vezes esses meios necessários incluem o uso da força, algema, esse tipo de coisa, ele não vai ter problema. Assim, lógico, a mãe do autor do crime vai reclamar, ela vai falar um monte de coisa. Mas assim, a lei resguarda o policial nesse tipo de situação. O que ele não pode fazer é abusar da autoridade dele. Ele eventualmente, numa situação dessa, ele perde o controle e age com excesso. E isso que tem que ser podado, e isso que é a lei. E mesmo se ele agir com excesso, se ele tiver com ânimos públicos de estar fazendo aquela ação, ele também não vai ser punido pela lei. A lei coloca que é só se ele fizer isso daí por um motivo errado, se ele fizer para prejudicar a pessoa. É o que o mundo jurídico chama de elemento subjetivo do tipo. A pessoa tem que estar querendo prejudicar o detido. E isso daí as pessoas não estão levando em consideração. O problema é o seguinte, imagina essa situação. A pessoa vai lá porque determinada pessoa é um desafeto dela, ela vai lá, algema, expõe essa pessoa e leva para a delegacia. Nessa situação ele vai ser punido, porque ele não está agindo pelo ânimo público, ele está agindo porque ele não gosta da pessoa. Usada do distintivo dele, ou da farda dele, ou seja lá, né, o guarda municipal, o policial, civil, militar, ambiental, guarda-mirim, seja lá quem for, quem estiver ali no momento representando a lei, né? Se ele, bom, eu sou policial, como acontece no trânsito, né? Acontece do sujeito, sem querer, ele esbarra no carro, eu já vi várias vezes isso, por isso estou citando isso como exemplo. Ele esbarra no carro do policial. Por ele ter uma arma, um distintivo ou uma farda, ele desce do carro, mesmo que não esteja fardado, pera aí, mané, já saca a arma, Meu, eu acho que é nesse ponto que nós estamos falando. Cala sua boca, fica quietinho, você é policial quando você estiver no seu trabalho. Não é uma situação de crime. Então não vá usar a lei a seu favor, é isso? Exatamente. E é bom frisar, Tony, que não é só policial. Porque quando a gente fala por muito tempo em abuso de autoridade, a pessoa pensa em policial. E não é. É policial, promotor, juiz, o que mais, na verdade, prefeito, o que mais aparece, né? vereador. Na lei fala, inclusive, tem um artigo que fala da tal da carteirada. Você sabe aquela coisa da carteirada para ter uma vantagem? Agora é crime, viu? Porque ali sim, normalmente, quando o policial, o vereador, o juiz, ele pega e dá a carteirada e se apresenta como tal, é para alguma vantagem própria. Obviamente, se você pegar e carteirar para uma questão pública, eventualmente você vai fazer uma prisão numa danceteria, por exemplo. Aí você tem que mostrar funcional, porque você vai estar armado, vai fazer a diligência, aí tudo bem. Agora, essa coisa de pegar e ficar mostrando funcional para ter vantagem, aí a lei pega e fica isso daí. Eu acho que é uma discussão assim de algumas facilidades em outros países, acontece isso daí. O fato de ser policial, por conta de a pessoa pegar e arriscar a vida e tal, tem alguns benefícios, desconto em loja, esse tipo de coisa, muito às claras. Então a gente tem que saber distinguir esse tipo de coisa. A pessoa que utiliza assim de forma indevida da função para ter alguma vantagem e de certa forma, a sociedade, por conta de reverenciar o policial, dá alguma vantagem. A gente tem que pegar e ver caso a caso para ver qual é a situação. Bom, então, a lei é para todo mundo, a autoridade, né? Mas você sabia que o doutor Alexandre falou aí que serve para político também, mas político não é autoridade. A autoridade é sim. Não, político é funcionário público. Então, policial também, né? Não, mas o policial ele representa a lei, né? Agora, o
O vereador não vai chegar lá e falar, peraí, para tudo, eu vou resolver. Não é assim. Então, Ele é dentro da autoridade e autonomia dele. Tem casos que vereador de autoridade é sobre funcionários públicos. Funcionários públicos, por isso estou falando, abre o rol. Por isso que eu acho então que entra vereador. De tudo que na lei, que eu acho que é o mais interessante, é você ampliar isso daí. Isso daí vem desde a época da ditadura. Na ditadura houve abusos e tal, todo mundo fala da polícia, mas o pessoal esquece que tinha promotor, tinha juiz, tinha prefeito acompanhando, sobrou para a polícia. Quem carregava o piano, a polícia que batia, exatamente. A polícia e tal. E agora não, é a autoridade. E a gente sabe que a autoridade de verdade não é a polícia. Tem pessoas que mandam na polícia. Então, assim, eu acho, você falou vereador processa. Você tem eu acho que o Prodígio definiu bem. Então não é autoridade, vamos esquecer autoridade, vamos colocar funcionário público. Isso, a lei ela fala de algumas situações, policial, promotor, juiz, só que é um rol exemplificativo. Muito tá? bem. Ele pega e a principal é a autoridade policial. Eventualmente um vereador, um prefeito, em determinada situação, pode abusar do poder e vai incorrer nesse crime de abuso de autoridade. Eu acho isso bacana, agora eu gostei, viu? Legal, né? Achei bacana. Eu acho de tudo assim, quando eu falo, a gente fala, é vespeiro isso aí, porque você fala, não, você está protegendo bandido, você está não sei o que, mas não é, o que eu acho é o seguinte, eu acho que quando a lei é para todo mundo, passa a ser um pouco mais justa. E eu nunca concordei com isso daí, sempre sobra para a polícia. É sempre o policial que abusa da autoridade. E o pessoal não percebe que há uma cadeia que é anterior aos policiais. No geral isso, né? Porque acontece assim, toda ação tem uma reação. E é óbvio isso, né? O cara que escolheu a vida de ser bandido, ele é bandido. Então ele tem aquele rótulo, ele escolheu aquela vida, então ele vai fazer o possível para ele não ir para a cadeia ou ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja. O policial, na condição de agente representante da lei, ele está indo lá no cumprimento de uma determinação do magistrado para prender aquele indivíduo e levá-lo até o delegado, depois o delegado vai para a cadeia e depois vai até o juiz. Então, é a missão mais árdua, né? Não, com certeza. Por isso tem que ser reverenciado. É perigoso, ele se expõe para proteger a sociedade. Então, assim, é importante, repito, essa comoção que eu gostei, até por essas publicações e alguns comentários que eu faço em relação a isso daí, dá crítica, porque o pessoal já volta a metralhadora para cima, falando, não, você está protegendo os bandidos. Não é isso. Eu não virei a casaca. Apesar de hoje eu ser advogado, o pessoal, eu acho que o policial tem que ser protegido. Agora, se você pegar e olhar a lei em alguns artigos, ela é muito clara algumas coisas que os policiais não podem fazer, entendeu? E assim já existia isso daí, mas eu percebia que era muito voltado para a polícia. Agora deu uma ampliada para todas as autoridades. Eu achei isso interessante. Isso é muito legal, Tony, porque o que nós vemos de casos que são narrados aí de vereadores, por exemplo, que usam a tal da carteirada, não é brincadeira. Daqui a pouco o doutor Alexandre vai falar para a gente também a respeito de como essa lei trata a tal da carteirada. Então, hoje nós estamos falando aqui a respeito da polêmica lei de abuso de autoridade, um tema bastante discutido no ano passado e agora está vigorando desde a última sexta-feira, está funcionando no Brasil. E dentre as medidas da nova lei estão a punição de agentes por decretar condução coercitiva de testemunhas ou investigado antes da intimação judicial, promover escuta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, divulgar gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, continuar interrogando o suspeito que tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado a assistência de um advogado, interrogar à noite quando não é flagrante e procrastinar investigação sem justificativa. Esses pontos citados aqui, ao nosso ver, leigo, doutor Alexandre, indica que realmente estão batendo em pontos que já eram para ser considerados errados há muito tempo. Então, o Prodígio, você pegar e falar, a gente fala, mesmo por leigo, o que é uma condução coercitiva? É quando você chama a pessoa, ela não quer vir, aí você traz ela à força. É o famoso ir buscar na casa. Daí você não chama a pessoa e daí você busca. Então são casos aí que é óbvio, essa lei ela é resultado, é uma maneira de podar, é um meio que os políticos estão querendo utilizar para frear as investigações. Isso aí tem. Tanto é que ela só veio depois da Lava Jato, por conta disso. É que tem gente com medo de ser atacado por conta da justiça. Isso é uma verdade.
Mas esse fato não significa que ela é de todo ruim, porque a experiência nos diz, se a gente pegar e analisar historicamente, na Itália teve a Operação Mãos Limpas e foi uma situação muito parecida com o que acontece aqui na Lava Jato. Lá foi assim, foi revolucionário por questão da corrupção lá, só que teve muito abuso. E por conta disso, algumas pessoas abusaram excessivamente da sua autoridade, utilizando a população. Ela está eufórica por conta desse combate à violência, mas há abusos que têm que ser podados. Levar o indivíduo algemado até o júri, lá para uma audiência, isso é considerado constrangimento ou não? Quem decide é o juiz, tá? Na audiência o juiz pode mandar tirar a algema, a maioria não manda não. Alguns mandam, você estava citando aí um vídeo. Foi até um vídeo, eu que mandei esse vídeo para você, porque é justamente isso daí. Tem juiz que paga para ver, é lógico, depende da situação. Numa prisão, o que a lei impede, por exemplo, eventualmente, você vai cumprir um mandado de prisão, um preso de pensão alimentícia, por exemplo, que se apresenta, ele está disposto, ele fala, sabe uma coisa, eu vou parar de pegar e fugir, afinal de contas eu não tenho dinheiro, eu prefiro ficar os 30 dias preso, se apresenta para o policial, fala, eu me levo para a delegacia, que eu prefiro ficar os 30 dias preso, depois eu pego e saio. Daí o policial vai e algema essa pessoa para levar para a delegacia. Precisa fazer isso? Não, e não é. Claro que não precisa. Então é mais ou menos essa situação. Você tem que analisar caso a caso. Já teve uma polêmica dessa lá atrás, na questão de algemar ou não. Já teve uma discussão assim. Isso, é uma questão subjetiva para a pessoa que está cumprindo a diligência. Tá? Se houver risco, você também, às vezes, a pessoa tem cara de pacata e tal, mas dependendo da situação, até por conta da investigação e da acusação que recai sobre essa pessoa, é bom algemar, porque imagina uma pessoa que é presa, por exemplo, por estupro, ele sabe que ele vai para a cadeia, lá vão matar essa pessoa, então a chance dele tentar fugir, de tentar reagir é muito grande, mesmo ele aparentemente estando calmo ali naquele momento. Então, o que você não pode é pegar e algemar de sacanagem. Às vezes a pessoa fala, sabe uma coisa? Tô vendo que a imprensa está chegando aqui, eu vou pegar e vou algemar só para mostrar que essa pessoa está presa. Isso você não pode fazer. Se for comprovado esse tipo de situação, vai ser punido pela lei de abuso de autoridade. Agora, se ele, por exemplo, algema todo mundo, a regra do policial é algemar todo mundo, ele não vai ser punido. Agora, eventualmente, a pessoa, ela não costuma algemar, mas a pessoa só porque é desafeto, alguma coisa do tipo, resolve algemar. Então, o que você tem que pegar e analisar? É esse elemento subjetivo de quem vai ser acusado. E é muito difícil, por isso que eu falo que esse alarde também é bem complicado, porque juridicamente, analisando isso daí, vai ser muito difícil de você comprovar que a pessoa fez essa algemação ou abusou da autoridade de sacanagem. Entendeu? Então, por conta disso daí, eu acho que poucas pessoas vão ser condenadas nesse tipo penal. Então, não tem por que ficar tão preocupado assim, principalmente o policial que age certo. Se ele agir certo, é só ele explicar. Ele fala, não, eu algemei porque eu estava com medo do cara fugir, há uma possibilidade, ele é um agressivo, há uma narrativa nesse sentido, ele não vai ter problema. Muito bem. Bom, e outra coisa que é legal a gente perguntar aqui, né? Ou pelo menos colocar essa discussão para você entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. Estamos no ar hoje, voltamos hoje aqui nos 60 Minutos. Ficou bom para o advogado, né? Essa lei vai ajudar os advogados, né? Vai ficar mais fácil para ele. Não sei se vai ficar mais fácil. É porque para advogado tudo é discutível. Porque o advogado então, ele quer favorecer o cliente dele, ele quer melhorar para o cliente dele. Mas será que ele pegar e acusar e ele prejudicar um policial ajuda o cliente dele? Não é nem acusar. Não é. Algema o Júlio, por exemplo. É Júlio? É Júlio. É Júlio, não é Júlio? Algema o Júlio, por exemplo, e aí o senhor, como advogado, pede ao policial, tira a algema do meu cliente. O cliente querer vingança, Tony, é normal. Toda pessoa que é presa, ela quer pegar e se vingar contra a pessoa que prendeu e tal. Isso é normal. Agora, o advogado fazer isso é burrice. Primeiro, por que é burrice? Porque não ajuda o cliente. Não adianta, mesmo que você pegar e comprovar que houve o abuso, o seu cliente vai ser condenado do mesmo jeito. Então, é normal você ver, a audiência de custódia acontece muito isso. O cara mete a boca, fala que aconteceu um monte de coisa que não aconteceu e tal. Todo mundo, tá bom. Tudo bem, faz o que, mas ninguém acredita. Agora, o advogado ficar querendo explorar esse tipo de coisa, tem alguns advogados que fazem isso, eu não concordo, eu acho errado.
porque não ajuda o cliente dele. Qual que é a função do advogado na esfera criminal? É defender o cliente, não é ficar acusando policial e arrumando encrenca por conta disso daí. Esse é um ponto importante, doutor, desculpe interromper, que o pessoal diz do favorecimento aí, como se houvesse o abuso de autoridade confirmado em um caso de prisão ou até de condução coercitiva, como se isso fosse afetar o julgamento da pessoa que está sendo levada. Não. A pessoa ela vai ser julgada pelo que fez da mesma forma. A diferença é que pode haver um julgamento a mais, que é o do abuso de autoridade. Isso não diminui em nada o que a pessoa deve para a justiça. Exatamente. Essa que é a questão. Entendeu? Você não tem essa mania de querer usar como defesa, não vai funcionar. Tem advogados que fazem isso daí. E normalmente não ajuda nada o cliente. É bom, é um pavão, às vezes, na audiência, de pegar e mostrar que está brigando com todo mundo, mas na prática, e eu, como vocês sabem muito bem, eu já vivi o outro lado, já vi muito advogado fazendo isso daí. Tem advogado que gosta de arrumar encrenca, ficar reclamando de policial, não adianta nada. O cliente dele vai ser condenado do mesmo jeito. Talvez essa lei poderia, de alguma forma, beneficiar um político, por exemplo. Nós vimos que para a população em si, essa lei veio para trazer benefícios, né? Veio para evitar abuso de autoridade realmente, as pessoas que usam o poder que tem em mãos para talvez humilhar, para talvez se vingar de alguém. Nós vemos que isso aí na prática para o cidadão acaba trazendo algumas melhorias. Mas e para o político, doutor Alexandre? Tem alguma coisa aí que a gente possa discutir entre nós aqui para deixar esse assunto um pouco mais aquecido? Porque ele já deu uma esfriada, mas a gente está aqui para aquecer ele de novo. Eugênio, eu achei muito boa a sua pergunta por conta disso daí. Se a parte legal da coisa eu não vejo maiores problemas, eu acho que ela é bem feita nesse sentido, é bom a gente frisar o seguinte: enquanto estavam algemando favelado, enquanto estavam algemando gente pobre, ninguém falava nada, aí não era constrangimento. A partir do momento em que político saiu algemado, em que ex-presidente pegou e foi preso, aí o pessoal acha que é constrangimento. Então, assim, isso sim é uma coisa a ser discutida. É lógico que essa lei só passou por conta disso daí, por conta dessas prisões. O que não significa que a lei esteja ruim, é por isso que eu estou falando. O sistema, para se criar uma lei, ele se protege desse sentido. Por isso que você tem um passo legislativo, depois o executivo pode vetar e tem todo esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, acaba a lei saindo não tão ruim, mas chama atenção mesmo, né? Com certeza, se não tivesse essas investigações aí, essas pessoas poderosas presas, essa lei de abuso de autoridade não ia ser aprovada, não. Perfeito. Então, o que a gente pode pensar, agora eu falando como leigo novamente, é que talvez tem gente com medo de ser presa. Então, exatamente. Já começando a se preparar. Porque assim, o que está acontecendo, e agora, talvez, o pessoal está dando atenção para essa lei de abuso de autoridade, eu achei ela fraca, não acho ela, assim, não acho que não vai mudar nada essa lei de abuso de autoridade. Mas a gente tem aí, agora em janeiro também, vai entrar em vigor o pacote anticrime, que a gente estava falando há pouco, é uma matéria complexa, essa sim muda algumas coisas. E eu acho que quem é corrupto, quem é bandido, vai ter uma situação um pouquinho mais complicada a partir daí. Não só em relação à pena, mas principalmente em relação a patrimônio. Porque o que acontece? A verdade é que no Brasil o crime compensa. Então o cara rouba, e daí ele eventualmente, o que aconteceu, tá todo mundo falando, agora Revolução, Lava Jato e tal, mas o cara fica 1 ano, 2 anos preso, depois sai, vai para Miami, vai para a Europa. O que tem que fazer? Arrancar patrimônio. Você tem que pegar e mostrar para a população que quem quer ser bandido não vai ter... conseguir evoluir a parte patrimonial e tal, retirar o dinheiro dessas pessoas. Então eu acredito que se no conjunto da obra aí de janeiro da lei mudar, né, questão de abuso de autoridade, e nesse pacotão anticrime aí, a coisa melhorou e melhorou bem aí para a população. E vai ficar ruim para o corrupto. Dizem, doutor Alexandre, que a única forma de uma pessoa sentir algo é se mexer no bolso dela. E realmente é o que a gente vê, porque como o senhor citou agora, a pessoa rouba milhões, fica 1 ano presa porque tem advogados, tem muito poder, tem advogados fortes, ela consegue ficar 1 ano presa, talvez domicílio ainda, e quando ela sai, ela está com esses milhões que ela roubou disponíveis para serem usados. Então, realmente o crime compensa, a pessoa vale a pena ficar um pouquinho ali fora do convívio social, para depois usufruir do que roubou. Isso muda com o pacote anticrime. Já houve questionamento e uma polêmica em cima disso, né?
aconteceu aí com alguns políticos, é exatamente isso que o doutor Alexandre está falando, e aí veio a pergunta, né, da população. Bom, eu estou achando, aliás, estou chegando à conclusão que o crime realmente compensa. Por quê? Porque o cidadão fez tudo isso, roubou, desviou, fez uma série de coisas e o dinheiro ainda continua com ele. Porque mesmo que tenha devolvido, devolveu 0,2% do que ele tirou enfim. Sem contar o que ele já rendeu com esse dinheiro, né? Com investimentos, mesmo que ele devolva, ele já rendeu muito mais. E até fora do país, né? Sem querer me alongar nesse tema, porque é complexo, como você mesmo falou, o Prodígio. Na lei anticrime, antigamente, quando a pessoa pegava e roubava esse tipo de coisa, a justiça comprovava que determinado valor ele conseguiu com propina, esse tipo de coisa, daí a União sequestrava esse valor. Era muito difícil isso acontecer, é difícil de provar. Agora, com a lei nova, em crimes com pena maior de 6 anos, o que acontece? Depois que ele é condenado, você olha para o patrimônio da pessoa, vê qual que é a profissão que ele tem e faz uma estimativa como que ele ganharia esse valor honestamente. Então o cara vai lá, ele tem uma função pública, ele recebe 100 mil reais por ano, se você de salário. Ele fica 10 anos nessa profissão. E daí ele é processado, julgado, condenado. Daí você vê o patrimônio dele. O patrimônio dele, se ele não tivesse passado esses 10 anos sem gastar nada, o que obviamente não aconteceu, ele no máximo ele teria 1 milhão. Né? Ele tem que viver, mas vamos fazer de conta que ele não gastou nada. Então no máximo ele tinha que ter 1 milhão. Aí, né? Isso. Daí você vai olhar, o cara em patrimônio, jatinho e tal, ele tem 25 milhões. O que acontece automaticamente, ele perde esses 24 milhões a mais que ele recebeu. Ele que vai ter que provar que aquele dinheiro dele é lícito. Que ele ganhou esse dinheiro trabalhando. Então eu acho que de toda a legislação, essa é a melhor, porque a pessoa vai passar a ter medo de pegar e cometer crime. Porque além de ser preso, ele vai perder tudo o que ele ganhou roubando. Né, o sujeito, ele apronta, ele comete crime, ele faz uma série comete uma série de delitos, porém, dizem, né, alguns advogados e até o próprio criminoso, né, isso é um tema que seria para um outro dia, mas vamos dar uma pincelada nisso aqui. No Código Penal tem saída para tudo. Pelo menos os absurdos que a gente vê aí, o cara mata, rouba, estupra e de repente, opa, chegou uma liminar aqui que derruba tudo aquilo e vai colocar o réu em liberdade. Então, Tony, assim, a legislação ela é complexa, ela é complicada, é difícil de você entender. Isso favorece quem tem dinheiro, quem tem condição de pagar um bom advogado. Então, peraí, só uma pausa. Aí que tem, o cara que tem dinheiro porque paga um bom advogado. Qual a diferença de um bom advogado para um recém-formado? Falta experiência para ele destrinchar o que tem ali de saída no Código Penal? Então, assim, o recém-formado pode ser um bom advogado também, não é essa que é a diferença, tá, ô Tony? Infelizmente, por muito tempo, os advogados que tinham, assim, uma certa amizade, eventualmente, com os juízes, esse tipo de coisa, tinham um contato um pouquinho maior e conseguiam algumas vantagens. Não ilícita, não estou falando isso aí, mas só o fato de ter um pouquinho mais de contato, eventualmente no tribunal e tal. Então, assim, essas pessoas com mais dinheiro acabavam conseguindo algumas coisas, porque tudo é discutível em direito. Ou seja, a lei, mais uma vez, não foi cumprida porque tinha no meio disso a corrupção. Tema... Tem que tirar esse discutível também, né? Tem que tirar o discutível faz o dedinho assim para mostrar, tá vendo? Discutível cifrão. Bom, obrigado, doutor Alexandre. Não dá pra gente falar mais nada aqui, estamos em cima da hora. Obrigado. Em cima da hora, infelizmente, porque esse tema realmente é muito importante. Mas vamos voltar, ele vai voltar aqui pra gente falar mais coisas. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e até a próxima. Estamos aí. Prodígio, tchau. Grande abraço. Tchau, Júnior.